Muito bem, meus amigos. Então vamos à última aula da matemática A dessa apostila, né? Apostila 4. Vamos falar um pouquinho da função logarítmica e das inequações logarítmicas. Tudo bem? Como esses assuntos podem aparecer no vestibular? Eu vou já adiantando para vocês que não são assuntos muito explorados, pelo menos no vestibular da UEPG, no Enem, até pela dificuldade que você tem para chegar numa solução imediata nas inequações, tá? Mas pode aparecer alguma coisa de interpretação gráfica. Muito bem, vamos analisar as seguintes funções logarítmicas, que são da forma f de x igual ao logaritmo na base a de x, tá certo? Vamos analisar essas equações. Bom, lembrando que na condição de existência do logaritmo, a base tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Tudo bem? Então, nesse caso, eu crio dois tipos de equações. Uma, quando a base é um número colocado entre o 0 e o 1, e uma outra situação quando a base é um número maior que 1. Quando a base é um número entre 0 e 1, nós dizemos que a função logarítmica ela é decrescente. Certo? E quando a base é um número maior que 1, nós dizemos que a função logarítmica ela é crescente. Tudo bem? Bom, veja que interessante o gráfico das funções logarítmicas. Na função logarítmica decrescente, o gráfico é assim, ó, vem de um número muito perto de y e continua decrescendo. Já se ela for crescente, ela vem de um número muito perto de y e daí passa a crescer dessa forma. Tudo bem? Elas nunca encostam no eixo y. Elas vêm de números muito próximos ao eixo y, mas não chegam a tocar. Lembra muito a questão da função exponencial, né? É muito parecido, só que na função exponencial você tinha que inverter os eixos. Elas não tocavam o eixo x. Nesse caso, elas não tocam de jeito nenhum o eixo y. Tudo bem? Então, essa aqui, veja bem, que você vai aumentando o x e vai diminuindo o y. E nessa, você vai aumentando o x e vai aumentando o y. Então, pode aparecer no vestibular para você interpretar, né, se essa curva é uma função logarítmica crescente ou decrescente, essa aqui também, essa aqui é uma crescente, então essa é uma decrescente, e você saber analisar essas situações. Quando que é decrescente? Quando a base for um número entre 0 e 1. Quando que é crescente? Quando a base for um número maior que 1. Detalhe interessante que elas cortam o eixo x no mesmo ponto de coordenada 1 e 0. Se ela for da forma logaritmo na base a de x, elas vão cortar o eixo x no ponto de coordenada 1 e 0. Mas você fala, mas como isso, professor? É que se você colocar 1 aqui no lugar do x, né? A elevado a quanto que dá 1? A elevado a 0, não é? Então, o y teria que ser 0. Sempre que aqui for 1, o resultado é 0. Então, se o x for 1, o y vai ser sempre 0, independente de quem seja a base da função. Esse é um dado interessante. Para esta função função logarítmica, também nós temos que analisar a seguinte situação, do domínio e da imagem. É invertido em relação ao domínio e à imagem da função exponencial. Nesse caso aqui, o domínio ele é restritivo, porque o domínio ele tem que ser um número o quê? Positivo, né? O antilog não pode ser negativo. Então tem que ser um número positivo, tá? E diferente de 0. Já a imagem pode ser qualquer número real. O resultado desta conta pode ser positivo, pode ser negativo, não tem problema. Para as duas, tanto para a função crescente como para a função decrescente. O domínio ele é restritivo, então o domínio só pega os números reais positivos, tira o 0 fora, inclusive. Já a imagem pode ser qualquer número real. Então são funções de domínio restrito. Então, quando ele analisa a questão gráfica no vestibular, pede para você interpretar o gráfico, é sempre esse tipo de função logarítmica, f de x igual a log na base a de x, aonde você tem que ver a base. Se a base for um número entre 0 e 1, decrescente, primeiro desenho. E se a base for um número maior que 1, crescente. A coincidência é que as duas cortam o eixo x no mesmo ponto, 1 e 0, elas não vão encostar no eixo y, e o domínio da função, que é sempre os números reais positivos. Beleza? Bom, vamos partir então para alguns exercícios da apostila de vocês. Então, no primeiro exercício na letra A, ele quer o domínio desta função, tá certo? Bom,
Bom, logaritmo na base 3, a base é 3, então a base não influi no domínio, né? Só influi o x mais 5. Este x mais 5 tem que ser um número maior que zero. Ou seja, o x nesse caso tem que ser um número maior que menos 5. Se o x for um número maior que menos 5, então vai existir esse antilogaritmo, porque ele vai ser um número positivo, ele não pode ser negativo. Então eu escrevo simplesmente isso, que o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x seja maior que menos 5. Ou ainda eu posso escrever o domínio por intervalo, que vai de menos infinito até o menos 5 aberto. Tudo bem? Bem simples esse primeiro caso, né? Então, para determinar o domínio máximo possível de uma função, se a base for um número inteiro, já positivo, basta que esse antilogaritmo seja um número sempre maior que zero. Tá, professor, a letra B é a mesma coisa, mas a letra C muda alguma coisa? O fato da base ser um número entre 0 e 1? Para a definição do domínio, não. Esse x ao quadrado menos x aqui tem que continuar sendo um número maior que zero, tem que ser positivo aqui. Então, para a definição de domínio, não importa se a base é um número entre 0 e 1 ou maior que 1. O antilogaritmo tem que ser maior do que zero. Essa é uma inequação do segundo grau, que você pode, então, igualar a zero para achar as raízes, até por sobreproduto, pode ser, ó, quais os números que somados dão 1 e que multiplicados dão 0? O próprio 0 e o próprio 1, né? 0 vezes 1 é 0, 0 mais 1 é 1. E aí o que eu faço nesse exercício? Constrói o gráfico, já que é uma inequação do segundo grau, né? Marca as raízes aqui, ó. 0 e 1. Opa, 0 e 1. Tudo bem? Vamos usar o esqueminha do Macama? Macama, mesmo sinal de A, o A é positivo, contrário de A e mesmo de A. Tudo bem? Como a inequação está pedindo para você os valores maiores ou iguais a zero, eu vou pegar os valores o quê? Positivos, onde tem o sinalzinho de mais. Tá certo? Então a cobrinha vai ficar à esquerda do zero e à direita do 1. Então, nesse caso, o conjunto de solução, que é o domínio da função, é x pertence a R, tal que x seja menor que zero, ou x maior que 1. Ou ainda eu posso escrever que o domínio é o intervalo que vai de menos infinito até o zero aberto, união com 1 aberto até mais infinito também aberto. Tudo bem, gente? Então aqui foi só para definir a questão do domínio máximo possível de uma função logarítmica, tá? Façam as letras B e C. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essas duas outras, podem postar no mural, mas eu acredito que é bem simples para resolver como foi feita a letra A e a letra C. Tá certo? Bom, agora nós vamos tratar das inequações logarítmicas. Então, eu vou fazer 3 exercícios com vocês, né, já apontados na apostila. Vou deixar outros para vocês fazerem, e depois eu posto as soluções. Mas seria interessante você tentar resolver sozinho. Vou falar também uma coisa, né? Tem gente, professor, que acha que o professor não deve falar quando cai na geral, cai na específica. Mas, gente, é quase que impossível cair uma inequação logarítmica, ou mesmo uma função logarítmica numa prova geral. Nem na específica esse assunto é tão cobrado, tá? Só para vocês não ficarem tão assustados. Mas na geral é impossível. Enem também é impossível. Então, é uma matéria mais para quem vai fazer a prova específica da UEPG mesmo, né? Beleza? Bom, como resolver uma inequação logarítmica? Por exemplo, na letra A. Logaritmo na base 10 de A ao quadrado menos 2A mais 1 menor que 2. Como é que eu vou conseguir resolver essa inequação logarítmica? Ah, já sei. Vou aplicar a definição. Base elevada ao resultado igual ao de logaritmo? Não pode. Não pode aplicar a definição para inequações logarítmicas, tá certo? Na inequação logarítmica, para você conseguir resolver, você tem que ter o mesmo log na mesma base nos dois lados, porque você vai cortar fora esse logaritmo. Tá, professor, mas como é que eu vou fazer para transformar esse 2 num logaritmo? Aqui é bem simples. Ó, logaritmo na base 10 de
ao quadrado menos 2a mais 1 é menor que logaritmo na base 10 também, certo? Tem que ser a mesma base. Tá, mas como é que eu vou descobrir qual é o número que fica aqui? Muito fácil. É só elevar a base ao resultado indicado. Quanto que é 10 elevado ao quadrado? Não é 100? 10 ao quadrado é 100. Então fica logaritmo na base 10 de 100. Logaritmo na base 100, 10 de 100 é 2. Então, para resolver esse tipo de exercício, eu tenho que deixar o mesmo log na mesma base nos dois lados, tá? Porque aí eu vou cortar fora o logaritmo dos dois lados e vou trabalhar apenas com a inequação, ó. Ao quadrado menos 2, aqui eu coloquei x, aqui é a, né? Menos 2a mais 1 menor que 100. Entendeu? Tá certo? Então, para resolver a inequação logarítmica, é necessário que tenha o mesmo log na mesma base nos dois lados. Então, como é que eu faço? Eu coloco log na base 10 aqui, que é a mesma base do outro lado, e para achar o antilog, basta elevar a base ao resultado. 10 ao quadrado é 100. E aí eu cortei fora o logaritmo. Agora, caindo numa inequação do segundo grau. Para resolver, eu vou passar o 100 para o primeiro membro. Então, vamos lá. Ó. Ao quadrado menos 2a mais 1 menos 100 menor que 0. Ao quadrado menos 2a menos 99 menor que 0. Tá certo? Agora eu vou igualar 0 para achar as raízes. Ao quadrado menos 2a menos 99 igual a 0. Por soma e produto, quais os números que somados dão 2 positivo e que multiplicados dão menos 99? Quem são esses números, gente? A linha igual a 11, a duas linhas igual a menos 9. Tudo bem? Bom, agora eu vou montar o gráfico aqui, né? Vamos colocar no gráfico esses dados. Vamos colocar então aqui o menos 9 e o 11. Tudo bem? Qual que é a regra de sinal? Uma cama, o A é positivo, ó. Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Como a inequação quer os números menores ou iguais a zero, que são os negativos, a cobrinha vai aqui no meio, nesse caso, ó, entre o menos 9 e o 11. Tudo bem? Só que aí que vem o grande detalhe da inequação logarítmica. Não terminou aqui o problema. Porque para que valha esta solução, ela não pode ser contrária à condição de existência do logaritmo. Ou seja, essa parte aqui, ó, o a ao quadrado menos 2a mais 1, tem que ser um número maior que zero. Então, eu tenho que aplicar a condição de existência. Condição de existência. A ao quadrado, o menos 2a mais 1, tem que ser maior que zero. Tá? Isso porque somente o antilog envolve a incógnita, que é 10 direto, né? Se aqui fosse uma incógnita também, isso aqui teria que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? Mas como a incógnita só está aqui, então essa parte tem que ser maior que zero. O que também te dá uma inequação do segundo grau nesse caso, né? Como é que você vai resolver? A ao quadrado menos 2a mais 1 iguala a zero. Quais os números que somados dão 2 e que multiplicados dão 1? Então, o a' é igual a 1 e o a duas linhas também é igual a 1. Vamos colocar essa hipótese aqui embaixo da equação. Vou colocar 1 aqui no meio do caminho entre o 1 e o 11, né? Porque ele é maior que menos 9 e menor que 11. Muito bem. Nesse caso, eu quero os valores maiores do que zero, que são os valores positivos, certo? Como aqui só tem as raízes são reais iguais, é uma raiz só, então vou usar a regrinha do mama. Mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. E como ele quer os positivos, eu vou colocar a cobrinha em toda a reta. A solução final, na verdade, é a interseção destas duas soluções. Então, vamos colocar aqui a interseção. Ó. Menos 9, 1 e 11. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos puxar aqui para baixo. Tá legal? Vamos colocar aqui. Qual que é a solução? A interseção. Entre menos 9 e 1 e entre 1 e 11.
Tem que pular 1, gente, porque o 1 não pode. Se eu colocar 1 aqui no lugar do A, essa conta vai dar 0, e aqui não pode ser 0. Por isso que tem que sempre combinar com a condição de existência, a solução da inequação. Então, o conjunto de solução aqui, você ficaria assim, ó. X pertence aos reais, tal que menos 9 menor que x menor que 1, ou 1 menor que x menor que 11. Então você observa que dá muito mais trabalho fazer uma inequação logarítmica, né? Primeiro que não posso aplicar definição. Então eu tenho que fazer o quê? Deixa eu transformar esse número no mesmo log do outro lado, na mesma base, certo? Só fazer a base elevada ao resultado. Corto o log fora, e aí eu resolvi a inequação. Tá certo? Do segundo grau. E aí eu tenho que combinar a solução com a condição de existência, que esse valor aqui não pode ser um valor negativo. Tá certo? Então, combinando a solução da inequação com a condição de existência, eu obtive, nesse caso, um detalhe que não pode da solução original. O 1 não serve como resposta. Por isso que é dividido em 2 intervalos aqui. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Bom, e na letra B, moçada, como é que eu vou fazer para resolver? Bom, vamos fazer então a mesma coisa que a gente fez na letra A, tá? Ó, logaritmo na base 1/2 de x ao quadrado mais 4x menos 5 maior ou igual a logaritmo na base 1/2. Se eu elevar 1/2 a menos 4, bom, se eu passar o 2 para cima, vai ficar positivo o expoente, não vai ficar? Então, 2 elevado à quarta dá quanto? 16. Tá certo? Então, eu tenho que fazer essa continha. 1/2 elevado a menos 4. Vou colocar aqui do ladinho, ó, para você não se perder, tá? 1/2, que é a base, elevado a menos 4. Que aí, se eu passar esse 2 para cima, fica 2 a menos 1. Menos 1 vezes menos 4 fica 2 a quarta, tá? 1/2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 2 a quarta, ó, tá? Beleza? Tranquilo, né? Bom, da mesma forma que a gente fez o anterior, eu vou cortar esse logaritmo aqui e esse logaritmo aqui. Então, olha o que acontece nesse caso. Vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 5 menor ou igual a 16. Opa, aconteceu uma coisa interessante aqui que não aconteceu no primeiro exemplo. Na letra A, quando eu cortei os logs, eu mantive o mesmo sinal de desigualdade. Já na letra B, quando cortei os logs, eu inverti o sinal da desigualdade. Era maior ou igual, passou a ser menor ou igual. Por que isso, professor? Porque quando eu corto os logaritmos fora, se a base for um número entre 0 e 1, como é no caso 1/2, né? 1/2 é 0,5, você corta os logs e inverte a desigualdade. Mas se a base for um número maior que 1, como no exercício anterior, que a base era 10, né? Aí você corta os logs e mantém o mesmo sinal da desigualdade. Então, quando a base é um número entre 0 e 1, você corta a base e inverte a desigualdade. Agora, vamos resolver essa inequação do segundo grau. Ó. X ao quadrado mais 4x menos 5 menos 16 menor ou igual a 0. Portanto, x ao quadrado mais 4x menos 21 menor ou igual a 0. Vamos igualar a 0 para achar as raízes. X ao quadrado mais 4x menos 21 igual a 0. Quais os números que somados dão menos 4 e que multiplicados dão menos 21? Quem são esses números, gente? Menos 7 e 3. Muito bem. Menos 7 vezes 3 é menos 21. Menos 7 mais 3 é menos 4. Então, vamos colocar esses dois valores no gráfico. Tudo bem? Vamos colocar no gráfico da função. Vamos lá. Vamos colocar aqui uma bolinha fechada para o menos 7, ó. Menos 7. E uma bolinha fechada para o 3. Tudo bem? Esquema de uma cama. Mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo de A. Né? Mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. E como ele quer os números maiores, menores ou iguais a 0, que são os negativos, a cobrinha vai aqui no meio. Tudo bem? Agora vamos para a questão da condição de existência do exercício, né? Na condição de existência, o que tem que ocorrer?
Lembram? O antilogaritmo, que é o x ao quadrado menos 4x menos 5, x ao quadrado menos 4x mais 4x menos 5, tem que ser um número maior do que zero, né? Maior do que zero. Tudo bem? Maior que zero. Tá, vamos lá, vamos resolver essa inequação aqui do segundo grau. Vamos primeiro, então, igualar a zero para achar as suas raízes. Tudo bem? Vamos igualar a zero para achar as raízes. Então, x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Tá? Quais os números que somados, tá meio desfocado aqui, não estou conseguindo focar, somados dão menos 4 e multiplicados dão menos 5. Quem são esses números, moçada? x' igual a menos 5, x duas linhas igual a 1. Menos 5 vezes 1 é menos 5, menos 5 mais 1 é menos 4. Tá certo? Então, tá aí. Vamos colocar esses números agora também num outro gráfico, né? Menos 5 e 1, olha, cuidado que o menos 5, ele vem depois do menos 7 e o 1 vem antes do 3. Tudo bem? Também eu vou usar o esquema do Makama, né? Mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo de A. E nesse caso eu quero os números maiores do que zero. Maior que zero é o quê? Positivo. Então a cobrinha vai ficar aqui e a cobrinha vai ficar aqui. Certo? Veja como é que fica o conjunto de solução nesse caso. Eu vou puxar todas as raízes aqui para baixo. O menos 7 é fechado. O menos 5 é aberto. O 1 é aberto. E o 3 é fechado. Certo? Então, eu vou puxar para cá o menos 7, o menos 5, o 1 e o 3. E eu reparo que a solução está nesses intervalos aqui, ó, que vão do menos 7 ao menos 5 e do 1 até o 3. Essas são as duas soluções. Então, é a solução da inequação composta com a condição de existência. Tá certo? Faz a interseção dos gráficos e você tem a solução final. Conjunto solução. X pertence a R, tal que menos 7 menor ou igual a x menor que menos 5, ou 1 menor que x menor ou igual a 3. Dá muito trabalho, realmente, para fazer esse tipo de exercício, né? Porque, primeiro, eu tenho que acertar o logaritmo lá no começo, né? Logaritmo na base 1/2 e deixar um logaritmo na base 1/2 no segundo membro. Então, eu vou pegar 1/2 e elevar a menos 4. Vai ficar logaritmo na base 1/2, 16. Vou cortar os logs. Nesse caso, tem que inverter o sinal da desigualdade, porque a base, na hora do corte, era um número entre 0 e 1. Resolve a inequação do segundo grau. Faz uma cama. Coloca as raízes. Coloca a cobrinha. Aí vamos para a condição de existência. O x ao quadrado mais 4x menos 5 tem que ser sempre maior que zero. Né? Então, da outra inequação do segundo grau, que as raízes são menos 5 e 4, menos 5 e 1, desculpe. Aí você vai colocar as duas raízes que você tem, vai fazer o mesmo esquema de uma cama, e depois você vai fazer uma interseção do gráfico de solução da inequação com a condição de existência, que vai te dar efetivamente a solução do problema. Então, como você acabou de observar, é um exercício trabalhoso, não é fácil de chegar nessa resposta. Eu fui mais rápido aqui, a gente que é professor, a gente já tem as manhas, então você faz um pouco mais rápido. Para o aluno é muito mais trabalhoso, numa hora de vestibular, fazer um exercício como esse, de verdade. Né? Por isso que é raro aparecer uma inequação logarítmica numa prova, mesmo na parte específica. Tudo bem? Então não precisa se preocupar tanto com esse assunto. Logaritmos, gente, o que você tem que saber é a definição, mudança de base e propriedades operatórias. Se souber isso, se souber resolver a equação logarítmica, tá ótimo, porque os vestibulares costumam ficar por esses assuntos. Tá? Dificilmente vai cair uma função logarítmica ou dificilmente vai cair um exercício, uma inequação desse tamanho para você resolver. Tudo certo? Bom, mas eu vou fazer mais um exemplo para vocês ainda. Repare então aqui agora na letra D. Vamos fazer a letra D. Esses dois logaritmos que eu tenho aqui, eles estão na mesma base. Então eu posso aplicar a primeira propriedade operatória aqui e juntar esses dois logaritmos. Vai ficar logaritmo na base 3 de x que multiplica x mais 1 é menor que o logaritmo na base 3 de 2x mais 6. Tudo bem? Então veja bem,
O que eu fiz aqui? Eu apliquei a primeira propriedade operatória e juntei essa soma dos logaritmos num único logaritmo na mesma base 3 do produto dos antilogs, certo? Bom, agora já é possível cortar fora os logaritmos, dos dois lados. X vezes x é x ao quadrado, x vezes 1 é x, menor que 2x mais 6. Por que eu não inverti o sinal? Porque a base é um número maior que 1. Daí eu mantenho o sinal da desigualdade, que é o mesmo. Continua menor. Tudo bem? Bom, aí eu vou passar tudo para o primeiro membro. Então fica x ao quadrado mais x, menos 2x menos 6, menor que 0. Ou ainda, x ao quadrado menos x menos 6, menor que 0. Beleza? Vamos resolver essa inequação do segundo grau? Então vamos igualar a 0 para achar as raízes. X ao quadrado menos x menos 6, que eu coloquei 2 aqui é 6, menos 6 igual a 0. Quais os números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 6? Então, nesse caso, x' igual a 3 e o x duas linhas igual a menos 2. Tudo bem? Agora eu vou colocar isso no gráfico. Vou colocar essas duas raízes no gráfico. Vamos colocar, então, o menos 2 e o 3. Tudo bem? Qual que é a regra de sinal que eu uso aqui? Uma cama, né? Uma cama menor que 0. Eu quero os negativos. Então, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. E a cobrinha fica aqui entre o menos 2 e o 3. Tudo bem? Só que nesse caso tem várias condições de existência, né, gente? Não é uma só. Esse x tem que ser maior que 0. Esse x mais 1 tem que ser também maior que 0, portanto, x maior que menos 1. E o 2x mais 6 também tem que ser maior que 0. Ó. Nesse caso, 2x maior que menos 6, se você passar o 2 dividindo, x maior que menos 3. Tudo bem? Então, veja bem. Aqui, a condição de existência. Esse primeiro x tem que ser maior que 0. Esse x mais 1 tem que ser maior que 0. E esse 2x mais 6 tem que ser maior que 0. Tá certo? Por isso que eu fiz três condições. Ó. X maior que 0. X mais 1 maior que 0, portanto, x maior que menos 1. E 2x mais 6 maior que 0. 2x maior que menos 6. X maior que menos 3. E eu vou colocar... vamos analisar o seguinte, ó. X maior que 0, x maior que menos 1 e x maior que menos 3, o x maior que 0 se sobrepõe a essas duas, porque se ele for maior que 0, eu já descarto os números entre menos 1 e 0, e já descarto os números entre menos 3 e 0. Então, essa primeira aqui se sobrepõe às outras duas. Eu preciso colocar no gráfico apenas essa de x maior que 0. Como o 0 é um número que fica entre o menos 2 e o 3, você vai colocar assim, ó, x maior que 0. Maior que 0 é o quê? Para a direita do 0. Então, essa seria a solução. E a interseção do gráfico aqui ficaria como? Você puxaria o menos 2 para cá, ó, o 0 para cá e o 3 para cá. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer as linhas de interseção. Onde é que a cobrinha está nos dois espaços ao mesmo tempo? Entre o 0 e o 3. Então, o conjunto solução, nesse caso, fica assim. X pertence a R, tal que 0 menor que x menor que 3. Essa parte do menos 2 até o 0 é descartada porque não faz parte da condição de existência do logaritmo. Beleza? Então, dá trabalho. Aqui eu tive que usar a primeira propriedade para juntar os dois primeiros logaritmos num só, tá certo? Aí cortei fora os logs, não inverti a desigualdade porque a base é 3. Deu uma inequação do segundo grau, x ao quadrado menos x menos 6 menor que 0. Resolvi, achei as raízes, montei o gráfico para uma cama, menos 2 e 3 as raízes, ele queria os negativos, cobrinha no meio. Aí são três condições de existência. O x tem que ser maior que 0. O x mais 1 tem que ser maior que 0, portanto, x maior que menos 1. E o 2x mais 6, que também tem x ali naquele terceiro logaritmo, né? Maior que 0, x maior que menos 3. Só que o x maior que 0 se sobrepõe ao x maior que menos 1 e ao x maior que menos 3. Ele descarta os números entre menos 3 e menos 1 se ele tem que ser maior que 0. Por isso que eu só coloquei o gráfico do x maior que 0.
cobrinha para a direita do zero como condição de existência. E aí fiz a interseção entre a solução da inequação e a condição de existência e acabei eliminando os valores entre menos 2 e 0. Ficou só entre 0 e 3. Então a inequação logarítmica ela não é simples, ela dá trabalho de fazer. Eu gostaria que vocês tentassem fazer a letra C em casa, tá? Aí eu coloco a resposta para vocês da letra C essa semana ainda no mural lá, né, do Classroom para vocês. Tentem fazer também, ó, eu gostaria que vocês tentassem fazer o exercício número 3, tá? E o exercício número 6. O 4 e o 5 não precisa perder muito tempo com eles não, tá? São, vamos falar assim, viagens, né? Agora, o 3 é da UEL, é um tanto interessante, porque envolve inequação logarítmica e inequação exponencial no mesmo, tá? O UEL é um vestibular mais pesado, que é o EPG, então vale a pena você tentar. E o 6 que é do Enem. O 6 você acaba ficando com uma equação logarítmica bem simples no final, tá? Então ele é mais simples. Então tente fazer em casa o 2, letra C, o número 3 e o número 6. Não precisam perder tempo com o 4 e com o 5, tá bom? E se tiver algum exercício no caderno de atividades que vocês queiram perguntar, também fique à vontade, que eu posto para vocês as soluções aqui no mural, beleza? Semana que vem começamos então com a apostila nova, certo? 2 assuntos novos a gente vai começar a ver. Na parte, ainda tem uma função exponencial na apostila, uma primeira aula, mas depois já passamos para os números complexos, que é um assunto novo de terceiro ano. E na matemática B nós vamos começar já na próxima aula a trabalhar com a análise combinatória, a aula 18 dessa nova apostila de vocês, né? Análise combinatória é um assunto bem interessante e é explorado muito na prova geral da UEPG e no Enem, então vale a pena, tá? Essa aula de hoje foi só para complementar essa matéria, mas é um assunto, como eu já falei, mais difícil de aparecer nos vestibulares. Beleza, moçada? Bons estudos para vocês e até a próxima.